Bom dia, como que vocês estão? Meu nome é Isis e essa aula é para o 8º ano e a gente vai falar um pouco de projeto de vida. Nesse momento, eu estou aqui do meu lado com a professora Juliana, ela vai ser mediadora nossa e ela é professora de educação física e está auxiliando nessa aula na mediação. O tema central da aula é protagonismo juvenil. Então, a gente vai fazer algumas atividades, inclusive uma chamada Chuva de Ideias, para a gente olhar um pouquinho a questão do protagonismo juvenil. O que é ser protagonista? Então, a gente vai pensar em algumas questões para a gente perceber o que é o conceito de protagonismo. Na última aula, a gente já olhou um pouco as competências. Então, a gente viu os pontos fortes, as fragilidades, tinha uma atividade para vocês desenvolverem em casa, e agora a gente vai continuar um pouco a aula de projeto de vida, e olhando um pouquinho com os nossos sonhos, né, vendo os nossos sonhos, como que a gente pode alcançá-los, e a gente vai falar sobre protagonismo. Vou passar o primeiro slide para vocês e eu quero que vocês tenham em mãos o que está na tela, que é caderno ou uma folha de papel, caneta ou um lápis e o caderno do aluno. Nunca esqueçam que o caderno do aluno é aquele do primeiro bimestre que vocês receberam na escola, tá? E é sobre projeto de vida. Então, tragam esse caderno, deixe. Se não conseguir neste momento, depois vocês procurem, porque tem algumas atividades que vocês podem aprofundar sobre o tema, tá certo? Então, vamos dar continuidade à aula. Primeiro, o que eu quero que vocês pensem? O que é ser protagonismo? E aí eu vou deixar uns 30 segundos para vocês pensarem e trazer algumas respostas no chat para a gente. A Juliana vai trazer a interação de vocês e 30 segundos, então, para vocês pensarem. O que é ser protagonista? O que é protagonismo? Tá certo? Pode deixar na tela. Obrigada. A Juliana já conversou um pouquinho comigo, que vocês já estão trazendo algumas respostas do que é ser protagonista. Aí eu vou pedir para ela socializar aqui para a gente, trazer essas interações. Como que tá, Juliana? Quais que são as respostas dos estudantes? Bem legal as participações, isso é importante, né? Ser protagonista é, de acordo com João, ser responsável. De acordo com o Igor, estar presente na aula. Então, legal isso. O Antônio disse que é ter consciência. A Josi, ter atenção. Isso é personagem mais importante do teatro, disse o Lucas. Legal, Bacana. ele fez uma conexão, né? Isso. Interessante. E Somente. você, Juliana, o que você acha que é ser protagonista? É você tomar suas posições, suas ideias, partir de um princípio de que você sabe o caminho que você deve tomar, né? Você tomar a rédea, né? Tomar a direção correta de acordo com aquela sua vontade, sem depender de ninguém, no sentido de o que o outro vai fazer por mim, mas a gente fazer por nós mesmos aquilo que gostamos e que queremos. Tá certo, então. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia central do que é ser protagonismo. O que a gente fez agora é ter uma ideia. O que eu queria? Que vocês trouxessem alguns conceitos pelo chat para que eu tivesse uma ideia do que vocês acreditam que seja protagonismo. A próxima tela vai falar um pouco sobre o conceito. O que significa isso? Vai falar o que significa protagonismo, tá certo? Então, eu vou deixar na tela um pouquinho e eu vou ler o que significa protagonismo.
Nesse momento, vocês não precisam copiar na íntegra. Qual que é o exercício que a gente vai fazer? Vocês vão escolher protagonista, né? Ser protagonista é. Anotem. E aí vocês vão fazer a anotação de acordo com o que vocês entenderam do que eu vou falando agora, tá certo? Então, o exercício é tentar não copiar na íntegra o que está na tela de vocês. Então, o que a gente vai fazer? Ser protagonista é, primeiro, ser ator principal em ações que dizem respeito ao bem comum. Agir individualmente ou em grupo para solucionar problemas reais. Tomar decisões conscientes. Agir com liberdade, compromisso e responsabilidade. Ter iniciativa e autonomia. Buscar seu crescimento pessoal. Então, a gente trouxe aqui algumas frases, alguns conceitos do que significa ser protagonismo. Para quê? Para ampliar o conhecimento de vocês, tá certo? Ao longo das aulas de projeto de vida, tanto aqui no Centro de Mídias, quanto com os professores de projeto de vida de vocês, na escola e hoje em dia mediado por tecnologia, o que vai acontecer? A gente vai olhando o protagonismo de uma forma mais íntegra, mas na integralidade, desculpa, não íntegra, na integralidade. E aí a gente vai conseguindo construir esse conceito ao longo do ano, tá certo? Então não se preocupe nesse momento. Esse momento é para a gente ter uma ideia e para a gente conseguir aplicar em pequenos passos, porque a gente está construindo o projeto de vida, a gente tem um sonho, e a gente está num período que a gente não tem acesso à escola, então a gente não pode ir para a escola. Estamos interagindo pelo centro de mídias, pelas redes sociais, pelas páginas ou ferramentas que os professores de vocês utilizam. Então, a gente vai pensar em pequenos passos e olhar para a questão do estudo, porque nesse papel vocês são estudantes, e como estudantes do 8º ano, a gente precisa olhar a questão de como que vocês aplicam esses conceitos, principalmente para continuar o estudo, a educação básica, tá certo? A próxima aula, desculpa, a próxima tela, problematização. Eu quero que vocês pensem um pouquinho e vocês vão anotar, e agora eu quero que vocês copiem essas perguntas, tá certo? Porque isso vai servir para vocês pensarem em casa ao longo da semana. Então, nesse momento, na aula de projeto de vida para o 8º ano, vocês vão anotar essas perguntas para a gente pensar em casa. Primeiro, qual o seu sonho? Que desafios você encontrou para elaborar seu projeto de vida? Que desafios você encontrou ou está encontrando para colocar em prática o seu projeto de vida? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem essas 3 perguntinhas, que vai servir para reflexão em casa, junto com as outras atividades que a gente vai fazer hoje na aula, tá certo? 2 minutinhos, então.
Como eu conversei com vocês agora há pouco, as perguntas elas são para fazer uma atividade em casa, com mais tempo para vocês refletirem. Mas enquanto a gente estava conversando, enquanto vocês copiavam e pensavam nessas perguntas, a professora Juliana trouxe algumas mensagens que vocês colocaram no chat, que foi bem interessante. E eu queria que ela partilhasse isso com a gente. Muito legal, pessoal. A maioria aqui colocou as profissões que deseja, né? Mas não só isso, professora. Ser médico, o José. Ser rico, a Larissa. O que você achou desse ser rico? Ai, quero muito. Ser cantora. Conhecer o mundo, o Paulinho falou. Legal. Psicanalista, Joel. A Silvane quer ser aeromoça. O Nicolas falou que quer ser patrão. Ele quer mandar, né, gente? Olha, patrão do quê, né, Nicolas? A Luciana, veterinária. A programador, o Matheus. Atriz, a Marinha. A mochileira, a Ingrid. E essa também é legal. A Clara falou que o plano dela, o projeto de vida dela, é ir para a Coreia. Bacana. E a Graziella quer ser professora. De Legal. matemática, mas professora. Todo mundo junto. Excelente. Eu gosto quando vocês interagem no chat, que aí eu consigo conhecer um pouquinho do que vocês pensam que é o sonho de vocês. Essas perguntas que eu deixei para vocês é porque a gente precisa pensar na questão dos desafios que vocês encontraram. Por quê? Por exemplo, alguns colocaram a questão do psicanalista, veterinário, tem um que quer conhecer o mundo. Isso, o mochileiro, né? Isso. Uma mochileira, a Ingrid. Isso. Se a gente pegar esses sonhos, a gente pode pensar em alguns trajetos, ou seja, em alguns caminhos que a gente vai traçando ao longo da vida para conquistar. Mas nesses caminhos, eles não são livres de obstáculos, tá certo? Então, quando a gente pensa no nosso projeto de vida, a gente também precisa pensar nos obstáculos e nas fragilidades que a gente tem para conseguir esse projeto de vida. Então, um sonho ele é importantíssimo para a gente conseguir traçar, planejar algum futuro, ou profissional, ou de trabalho, ou mesmo nos estudos. Mas a gente precisa ser bem realista com relação a qual obstáculo, qual a nossa fragilidade e como a gente pode transformar isso em potência, ou seja, em pontos fortes, tá certo? Para a gente ir conquistando o que a gente pensou, tá certo? A próxima é a questão da gente sempre pensar nesses desafios, tá certo? Qual foi ou será a sua atitude frente aos desafios? Como a gente está conversando, o projeto de vida, o sonho de vocês, ele vai se apresentar no nosso caminho com facilidades, mas com muitos desafios. E aí, como que a gente pega esse desafio e torna isso em ponto forte? Como que a gente vai pensando nisso? Atividade 1. O que eu quero que vocês façam? Descrever uma situação em que você agiu como um protagonista de sua vida e já avançou em algum dos passos do seu projeto de vida. 2. Descreva uma situação em que você ainda não agiu como protagonista, mas que é importante para alcançar o seu sonho. 1 minutinho para copiar essas perguntas, tá certo? E aí eu vou explicar essa atividade, beleza?
Qual que é a proposta dessa atividade? De novo, vocês vão fazer em casa, porque é uma atividade que precisa de um mínimo de tempo para estruturar, tá certo? Nas duas perguntas que eu passei para vocês, a primeira é descrever uma situação que você agiu como protagonista e a segunda que você ainda não agiu. Essas duas questões vocês vão ter que descrever. Então, é um exercício de escrita que vocês farão no caderno de vocês em casa, respeitando essa comanda, ou seja, a pergunta da atividade. A gente vai para a próxima agora, e aí é uma brincadeira que a gente vai fazer. O que eu falo? É uma brincadeira pedagógica. Primeira coisa que vocês vão fazer é fechar os olhos um minutinho e pensar no sonho de vocês. Muitos de vocês já até trouxeram esse sonho pelo chat, tá? E aí a gente vai fazer uma chuva de ideias. Vocês vão pensar e vão começar a escrever a primeira palavra que faz referência ao sonho de vocês. Vocês vão deixar fluir, tá? Não quero que vocês travem isso. Então, é uma brincadeira que a gente chama de chuva de ideias. Para isso, eu vou deixar também 2 minutinhos na tela, a chuva de ideias, principalmente para quem está chegando no meio da aula. Então, para essa aula de projeto de vida do 8º ano, chuva de ideias agora. Pensem no sonho de vocês e vão escrevendo a primeira ideia que vocês tiverem na cabeça, tá certo? Vou deixar na tela, então, a proposta. Essa atividade, como eu falei para vocês, é uma chuva de ideias. Vocês precisavam pensar no sonho de vocês e trazer as primeiras palavras, as primeiras ideias que vocês tinham. Para que serve? Como eu deixei na tela, para liberar a criatividade, para deixar mais fluida, ou seja, mais solta, o que vocês pensam em relação ao projeto de vida de vocês. Essa atividade vocês podem utilizar principalmente para escrever um texto, uma narrativa, se vocês querem escrever alguma história. Essa atividade é bem bacana para ir liberando essa questão da criatividade. O interessante é que dentro do projeto de vida, quando a gente pensa nas primeiras ideias que vêm, elas podem trazer as nossas fragilidades, elas podem trazer os nossos pontos fortes, elas podem trazer, inclusive, algumas formas de solucionar alguns problemas que a gente tenha para conquistar os nossos sonhos, para a gente traçar nosso projeto de vida. A próxima atividade é para vocês fazerem em casa também, e vocês vão ter que criar uma representação para a sua trajetória.
Então, vocês podem usar a narrativa, um desenho, fotografia, colagem ou qualquer recurso que tenha. Qual que é a intenção aqui? Vocês fizeram uma chuva de ideias. Foram liberando as primeiras palavras que têm relação ao projeto de vida de vocês. Agora, em casa, vocês vão fazer o quê? Tentar representar isso. Uma trajetória. Por quê? Quando a gente pensa no nosso sonho, no nosso projeto de vida, a gente também pensa em possíveis caminhos que a gente vai seguir. Então, a gente pensa em quantas pedras tem nesse caminho, se vai ser tranquilo, quais pessoas podem nos ajudar. Então, a gente vai pensando nisso. É inevitável pensar num sonho. Por exemplo, vou pegar um sonho que eu tive há muito tempo, que era exatamente de fazer uma viagem para o exterior. Quando eu pensava nesse sonho, por mais distante que num primeiro momento parecesse, porque na época o meu salário não dava para eu bancar uma viagem do exterior, então o que, que acontece? Eu fui criando caminhos para conseguir fazer essa viagem. Tem gente que. Aí eu vou pegar a idade de vocês, 8º ano. Se vocês querem entrar num curso técnico mais para frente, ou mesmo numa universidade, ou trabalhar com o pai de vocês, ou na empresa de um colega que você admira, essa empresa. Então, a gente vai pensando em possíveis caminhos. Tá? E isso é interessante. Faz a chuva de ideia e tenta representar de forma mais criativa que vocês consigam. E a gente vai trazendo aquela competência da criatividade para ajudar a gente a ir traçando o nosso caminho. Tá? Vou deixar 30 segundinhos na tela só para vocês fazerem a anotação da atividade e a gente já retorna. Agora eu vou conversar um pouquinho com a professora Juliana, que ela vai trazer algumas coisas que colocaram no chat, mas antes eu queria conversar um pouco, vou fazer algumas perguntas. Vamos lá, vamos lá. Juliana, quando você pensa no seu sonho, você agora é professora de educação física, você tem algum sonho que você pensou para agora, mesmo a gente vivendo nesse momento complicado que a gente está com a pandemia, com a crise econômica, tem algum sonho? Existe. Eu acho que existem sonhos de curto, médio e longo prazo, né? Então, se a gente pensar no longo prazo, tenho um sonho de viajar com a minha família. Eu acho que essa ideia de ir para o exterior, porque a minha família é um pouquinho grande, né? Tem 3 crianças em casa, então precisa de 5 passagens. Mas a ideia minha, a longo prazo, é essa, sim, é aquilo que você falou. A gente tem que ir degrau por degrau. Por mais que a gente ache e veja tão longe, mas tudo tem um princípio, parte de um início, de um ponto de partida. Alguns estudantes já interagiram com você no chat, tem algumas ideias? O Lino, alguns estão falando ainda sobre o que querem, né? Qual Bacana. o sonho. O Lino, ser médico. A Luara, sonho em ser feliz. Ai, que ótimo. Que lindo, muito lindo isso. Olha o André, romântico. Casar com minha amada. Legal. São sonhos muito interessantes. E a Ana, eu acho que contempla um sonho de muitos nós que gostaríamos que fosse a curto prazo. Por isso que eu falei do curto, médio e longo. Quero voltar para a escola. Muito legal. O Gabriel, vivo sonhando. E a Carla quer ser bombeira. Legal, bombeira é bem bacana também. É interessante quando vocês trazem esses sonhos, porque tem alguns que são tranquilos de ser realizados, a gente traz um plano mais objetivo. Por exemplo, vou pegar... É Gabriela, que quer ser bombeira?
Não, é a Carla. Carla. A Carla quer ser bombeira. Carla, ótimo, porque as mulheres precisam entrar em vários locais e bombeiro normalmente eram profissões masculinas. Achei bem interessante você querer ser bombeira. E aí, o que vai acontecer? O que a gente faz quando a gente quer ser bombeira ou quando a gente quer ser veterinária, que era uma das frases que vieram? A gente olha quais são as nossas possibilidades. Primeiro, tem um curso para ser bombeiro? Tem uma faculdade? É um técnico? Como que a gente traça isso? Veterinário, é uma faculdade? Tem um técnico? Como que eu posso traçar isso? Tem como eu fazer alguma coisa antes de terminar o ensino médio para essas profissões? Por exemplo, veterinário, será que tem como eu trabalhar perto de um pet shop para ver se é isso mesmo que eu quero? Bombeiro, quantas pesquisas eu posso ter para ver o que eu quero? Então, tem algumas coisas que a gente, quando estuda, a gente consegue ir atrás. Tem gente que tem o recurso da internet, consegue abrir as páginas e ir pesquisando para conquistar o sonho. Tem gente que tem um amigo que já faz essa profissão, um tio, um amigo da família, um primo, um irmão. Então, já dá para que eles contem um pouco da história, de como eles chegaram ali. Então, na verdade, quando a gente traça esses sonhos, quando a gente pensa no nosso projeto de vida, a gente tem que ir trazendo os nossos recursos para a gente saber um pouco mais do projeto de vida. Tá? E enquanto estudantes, a gente tem uma ajuda bem bacana da escola e dos professores. Então, quem que pode nos auxiliar também a indicando sites, indicando algumas possibilidades? Os nossos professores. Né? Os professores de projetos de vida, eles são uma bela ajuda. Quem tem contato com eles consegue. Quem não tem, a gente traz algumas coisas aqui no Centro de Mídias, não tem problema. Eu vou para a próxima tela, que é para vocês aprofundarem essa aula em casa. A gente já está encerrando, já falta uns minutinhos para acabar. Então, eu vou trazer uma página do caderno do aluno. Peguem o caderno do aluno de projeto de vida. Se vocês não tiverem, anotem essas páginas, por favor. Vou deixar um minutinho na tela e vou ler para vocês. Então, vamos lá. Para o aprofundamento desta aula, faça as atividades propostas na situação de aprendizagem, protagonismo e compromisso. Páginas 60 e 62 do caderno do aluno. Então, um minutinho só para vocês, acho que não precisa um minuto, 30 segundos só para anotar as páginas, para vocês se aprofundarem, tá certo? Antes de encerrar a aula, a professora Juliana, ela trouxe um recado aqui que vocês colocaram no chat. Vocês falaram que precisam de um pouquinho mais de tempo para copiar algumas perguntas. Então, vocês podem fazer eu vou voltar os slides para 2 telas que vocês vão copiar, tá certo? E quem puder tirar print, como eu disse para vocês, fotografar a TV, no caso, faça isso também, tá? Então, eu vou voltar aqui, primeiro, para a primeira atividade, que é para ajudar a pensar. São 2 perguntas, que é para vocês descrever uma situação que você agiu como protagonista de sua vida e já avançou em algum dos passos do seu projeto de vida. Depois, descrever uma situação em que você ainda não agiu como protagonista, mas que é importante para alcançar o seu sonho. Então, vou deixar um minutinho, vocês façam anotações, quem não quiser copiar na íntegra, tá? Um minutinho para vocês fazerem essas anotações dessas atividades, que é uma atividade que vocês vão pensar em casa e vão descrever, usar o exercício da escrita para ajudar vocês.
Voltando, então, eu vou passar mais uma tela para a gente também olhar essas questões antes da gente fechar a aula e encerrar. Que é a atividade 2. Isso. A segunda tela, em 30 segundos, vocês fazem essa anotação. 30 segundos, a gente verifica. Que é o quê? Vocês estão pensando, fazendo toda a reflexão sobre os sonhos. Lembram da chuva de ideias que a gente teve? Que era pensar nos sonhos da gente, no seu projeto de vida, e vir a primeira ideia que a gente tinha? Essa segunda atividade para casa, 30 segundos na tela, vou deixar para vocês representarem de forma criativa o projeto de vida, o caminho, a trajetória, o caminho que vocês vão percorrer até conquistar o projeto de vida, tá certo? Então, vou deixar 30 segundos na tela, antes eu vou fazer a leitura e aí eu deixo para vocês copiarem ou fazerem anotação. Crie uma representação para essa sua trajetória. Pode ser uma narrativa, um desenho, fotografias, colagens ou quaisquer recursos que queira utilizar. Agora a gente vai encerrar e eu vou fazer uma retrospectiva da aula hoje. Então, a aula hoje, a gente olhou o tema protagonismo. As atividades de reflexão, ou seja, as atividades que vocês tiveram que pensar sobre o projeto de vida, sobre o sonho de vocês, elas vão ajudar a vocês construírem um caminho na qual vocês assumam algumas responsabilidades, consigam atuar de algumas formas para conquistar o sonho de vocês. Então, nesse primeiro momento, a gente está pensando, refletindo, a gente está vendo como que a gente pode traçar um rascunho desses caminhos, tá certo? Como que vocês vão fazer isso? Primeiro, pensar o que é protagonista, pensar o que é o sonho de vocês, tentar usar a criatividade e fazer um exercício de escrita, descrevendo como vocês chegam até o sonho de vocês, tá? Esses são os principais pontos. Para aprofundamento, a última tela, não esqueçam que é a página 60 e 62 do caderno de projeto de vidas do aluno, aquele que vocês receberam lá no começo do ano, na escola de vocês, tá? E agora eu queria encerrar conversando, primeiro agradecendo o dia de hoje, essa nossa companhia aqui na aula de projeto de vida, lembrando que vocês têm que sempre olhar a questão do protagonismo, e me despedindo. Vou passar para a professora Juliana, para ela fazer a despedida dela também, para se despedir de vocês, tá certo? E até o próximo encontro, a próxima aula sobre projeto de vida. Foi um prazer estar aqui com vocês, com a professora Isis. A aula é enriquecedora, muito legal. Pensem, reflitam e tracem a meta. E nada é impossível na vida, nada. Combinado? Se cuidem e muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima aula, tá certo?